Bom, então, boa tarde, pessoal. Como estão? Eu sou a Irena, sou consultora aqui da ANEL, sou engenheira de produção, estou atuando aqui na ANEL já há 4 anos, sou uma das sócias aqui do time, e vou estar com vocês, junto com o meu colega Augusto, para falar um pouquinho com vocês sobre prontidão para a APS. Sabemos que temos aqui alguns clientes também online com a gente, então, acompanhando, estamos acompanhando aqui pelo chat, e confortáveis para perguntar, para questionar, e vamos. Bom, Augusto, quer te apresentar? Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Augusto, sou engenheiro de produção formado pela URGS, sócio também da ANEL, sócio consultor da ANEL, e vou acompanhar a Irina nessa apresentação para você sobre prontidão para PS. Antes da gente começar a falar sobre prontidão para sistemas APS, a gente vai falar sobre a programação que a gente tem para apresentar. Primeiro, a gente vai falar sobre o que é AP e AS, introduzir esses conceitos antes de falar sobre prontidão. Segundo tópico, a gente vai abordar tecnologias. Terceiro tópico, dados, processos, pessoas. E, ao final, uma síntese sobre a prontidão. Depois de finalizar a apresentação, nós temos um tópico específico para perguntas e respostas. Vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas pelo chat do LinkedIn, na transmissão ao vivo. E, ao final, nós vamos responder as perguntas que vocês fizerem aqui. O que é o AP e o AS do APS? O AP de APS ele vem de Advanced Planning. Em tradução livre, ele pode ser traduzido como planejamento avançado, programação avançada de produção, ou plano mestre de produção, ou como tipicamente, mais popularmente chamado de MPS. É o plano mestre de produção. Esse planejamento mestre é um dos processos de gestão de cadeia de suprimentos, ou um dos grandes processos no planejamento de manufatura e controle. E esse processo tem como entradas principais informações sobre demanda, uma demanda por período e por família de produtos agregados. Como saída desse plano mestre de produção, a principal saída é um plano de produção de produtos acabados por período, sendo esse período tipicamente um período semanal. Então, ao final da realização do plano mestre, da realização desse processo, do Advanced Planning, como saída principal, você tem uma demanda de produtos acabados por semana ou por um período determinado de tempo. Ele pode ser ou não feito através de um sistema especializado. O S do APS, Advanced Planning and Scheduling. O Advanced Scheduling é um processo que sucede o Advanced Planning, ou seja, é o sequenciamento fino da produção, a programação fina da produção, ou sequenciamento avançado de produção. É um nível mais avançado e maduro. A partir do plano mestre, as ordens de produção são geradas, e essas ordens de produção são os objetos ou entidades com as quais irá se trabalhar no processo de sequenciamento fino da produção. O sequenciamento, então, fino da produção, ele nada mais é do processo que determina quais são os recursos produtivos, e esses recursos podem ser setores produtivos, podem ser células produtivas, podem ser linhas de produção até máquinas. Isso depende muito do nível de maturidade, granularidade dos dados que se tem na empresa ou na fábrica que se deseja fazer o sequenciamento, do nível de detalhe que se deseja chegar no sequenciamento e qual o horizonte que se está olhando. Esses, então, recursos irão produzir determinadas ordens de produção, vão realizar o processo de transformação. Então, a gente sequencia as entidades que são as ordens de produção, nesses recursos produtivos, que são os objetos que vão fazer esse processo de transformação. E esse processo vai nos definir em que momento, e no nível mais granular possível, o que eu vou produzir na minha ordem de produção, quando que eu vou produzir e aonde e qual recurso. Então, esse é o sequenciamento fino da produção, e a gente tem um vídeo demonstrativo que está sendo exibido na própria tela de como funciona esse processo, com um gráfico gigante ilustrando ele. Acho que é legal reforçar até, quando a gente fala de AP e AS, que, bom, AP a gente está planejando, a gente está falando de médio a longo prazo. Então, toda a questão do macro, que nem o Augusto comentou, dos SKUs, dos PAs que a gente quer produzir no médio e longo prazo,
se transformam, então, em ordens de curto a médio prazo no sequenciamento. Então, a gente pode estar falando de até um horizonte de 18 meses em planejamento, e pode se converter em 4, 5 semanas em sequenciamento. Os sistemas APS são os sistemas que fazem esse plano mestre de produção e sequenciamento avançado da produção. Na ANEEL, a gente tem os sistemas da Nplan e tem o sistema do Opcenter AS, que faz o papel de sequenciamento avançado, e a Nplan faz o plano mestre. A combinação desses dois tipos de sistemas são o que a gente chama de sistema APS. São sistemas especializados que fazem esse processo de Advanced Planning and Scheduling. As vantagens que a ANEEL, que os sistemas da ANEEL têm, diferentemente dos sistemas típicos de mercado, de MRP2 tradicional ou de módulos de planejamento mestre e sequenciamento de RPs convencionais de mercado, é que esses sistemas convencionais consideram esse planejamento, tanto o planejamento mestre quanto o sequenciamento da produção, como capacidades infinitas, ou seja, esses sistemas de mercado geralmente trabalham considerando capacidades restritas. Os sistemas que a ANEEL implementa considera capacidade finita, então ele tem alta sensibilidade a erros de previsão e fornece um plano factível de ser realizado. Além disso, tanto o sistema de planejamento mestre quanto de sequenciamento de produção é passível de se gerar N cenários, diversos cenários, para simular diversas possibilidades de programação, edição de parâmetros, enfim, qualquer circunstância que se apresente na fábrica através de heurísticas avançadas de sequenciamento e planejamento de produção. Dos tópicos que nós tínhamos proposto na apresentação, a pergunta que nós queremos responder é qual o nível de maturidade, como se analisa uma prontidão para receber um sistema APS. A gente separou em alguns tópicos. O primeiro deles que a gente quer falar sobre é tecnologias. Então, quais os requisitos para a implantação de APS que diz respeito à tecnologia? Quando a gente fala de supply chain management, de planejamento de cadeia de suprimentos, nós temos nesse framework, nesse gráfico apresentado, uma boa ideia e resumo dos tipos de sistemas embarcados nesses processos. No eixo vertical, nós temos desde o nível da máquina até o nível de cadeia de suprimentos, e no eixo horizontal a gente tem desde o processo de lógica de máquina até o planejamento de fornecedores. A gente vai descartar da nossa fala, os sensores, automação e escada, que é o supervisório da máquina, que são os sistemas mais locais, especificamente para máquinas e controle de processo. A gente vai resumir tudo. Tudo tem interface com o MES, que seria o sistema para controle de processo. Para toda a gestão de operações de manufatura, análise de operações de manufatura, planejamento de produção, processo de negócio, planejamento de negócios, planejamento de fornecedores, toda essa adjacência está dentro do sistema ERP. Tem interface com o MES. E pode ter integração com a APS, deve ter integração com a APS. Essa integração entre MES, ERP e APS pode ser também MES, APS diretamente. E o SCM, Supply Chain Management, está nesse gráfico para ilustrar todos os outros sistemas adjacentes e especializados que ilustram tecnologias para planejamento de cadeia de suprimentos. Todos os requisitos mínimos que a gente precisa para implementar um APS tangem esses itens em amarelo do gráfico e aqueles que estão no entorno do círculo do APS no gráfico ilustrado. Então, a gente tem diversos níveis de digitalização, mas também requisitos mínimos para implantação. Tem alguns casos aqui apresentados. Por exemplo, eu posso ter uma fábrica que não tem, ou uma indústria que não tem nenhum sistema especializado. Todo o processo de S&OP, a gestão da demanda, o planejamento e controle, todos os processos existentes são realizados por meio de papel ou planilhas eletrônicas, popularmente o Excel, que é a mais popular hoje usada. Eu posso ter um outro nível de digitalização em que eu tenho um RP e uso planilhas adjacentes. Então, todos os processos de planejamento e controle são realizados majoritariamente no RP,
com o auxílio de planilhas. Um nível mais além de digitalização, uma integração entre ERP e MES, por exemplo, na qual tem os processos de planejamento sendo realizados nos módulos do ERP especializados e o controle através do MES. Um nível ainda mais avançado é um ERP integrado com AP e ou AS, em que a maior parte dos processos internos são realizados através do ERP e outros sistemas especializados, como o APS, que nós apresentamos aqui, o Opcenter AS, ou o Nplan, realizam o plano mestre e o sequenciamento de produção. O nível que a gente vê como o estado da arte hoje é o RP, integrado com APAS e MES. Então, todo o processo de planejamento e controle de manufatura é realizado através do RP, do AP, do AES integrado e do MES, o controle é realizado através do MES, e todos esses sistemas e processos integrados. Qual que é o requisito mínimo? Para implementar um APS, é praticamente indispensável que se tenha um RP. O mínimo necessário para a implementação do AS, eu preciso da minha gestão da demanda, preciso ter a minha estrutura de produto, preciso ter roteiros produtivos, preciso ter recursos produtivos sistematizados. Então, é muito difícil sistematizar todas essas informações sem ter um RP. Logo, um sistema de RP com os módulos de planejamento citados, ou módulos de gestão de demanda, estrutura de produto, etc., é um requisito mínimo tecnológico para a implementação do APS. Para o AS é necessário, além do que já foi citado, ter um sistema de informação de ordens de produção, elas sendo geradas manual ou sistematicamente. A informação sobre as ordens de produção é necessária, mas os processos, o processo de geração de ordem, ele não necessariamente precisa ser sistematizado. Ele pode ser feito manualmente, mas a informação sobre a ordem necessariamente precisa ser sistematizada. Logo, as ordens de produção elas podem ser uma saída de um sistema de AP, de um Advanced Planning. Então, se não há ordens de produção sistematizadas, aconselha-se a iniciar uma implementação pelo AP, justamente para gerar essa sistematização de ordens de produção. Bom, o segundo ponto que queremos passar, então, é com relação a dados. Como o Augusto comentou, nós temos, então, requisitos de sistema que precisam gerar ordens de produção, que seria um dos inputs dentro do AS. Mas, então, quais são os dados que eu preciso para implementar um AS ou implementar um AP? Começando, então, pelo AS, que é o sequenciamento fino de curto a médio prazo, a gente pode chegar em alguns níveis de sequenciamento. O primeiro, mais básico deles, precisa de 3 inputs básicos. Tá? Primeiro, estou falando de ordens de produção. O que é ordem de produção? O que eu preciso produzir, em que quantidade e para quando. Eu preciso ter essa visão do que eu vou entregar, né? Muitas vezes ordens de produção são até ligadas diretamente aos pedidos, outras vezes um pedido pode gerar várias ordens de produção, dependendo do tamanho do pedido que a indústria faz, qual é o tipo de cliente para quem ele está vendendo, qual é a sistemática de entrega, ou até para indústrias que não são de ordem de produção, não são make to order, tem também a necessidade de estoque. Então, a ordem de produção tende a ser o ressuprimento desse estoque que está chegando nos níveis abaixo do indicado. Os recursos produtivos, então, são as minhas máquinas, né? O que eu tenho dentro da minha fábrica? Quais são os recursos que eu possuo? Quais máquinas estão rodando hoje no meu chão de fábrica? E, por fim, roteiro. Ou seja, como eu posso produzir o meu produto? E aqui existe uma certa até uma certa confusão quando a gente fala de roteiro. Existem alguns níveis de roteiro, tá, pessoal? Eu posso ter um roteiro a nível mais simples, dizendo que o meu produto 1 faz na máquina A e B, e a minha máquina A e B roda numa taxa hora ou no lote médio de X. Ou seja, minha máquina vai rodar na mesma velocidade, independente do que eu estiver produzindo. E existem roteiros mais complexos, que chegam até um detalhamento de quanto tempo cada item leva na máquina. Ou seja, o produto A leva X, enquanto o produto B leva 2X. Está falando de roteiro mais complexo, com uma alta estrutura de estudos de tempos dentro da indústria. Mas uma taxa hora já é suficiente para a primeira produção. Então, não precisa ter aquele medo de, eu não tenho um tempo por item cadastrado, não consigo sequenciar. Se tu sabe como a tua máquina roda, o sequenciamento já pode ser feito, né? Qual é a velocidade que ela consegue alcançar. Implementando a fala da Irena, quando diz respeito a recurso produtivo e roteiro, as informações, os requisitos mínimos para implementar um APS no que diz respeito a dados depende do nível de granularidade que se deseja atingir.
Como a Irena mesmo comentou, podem-se ter roteiros extremamente granularizados a nível de operação, ou posso ter roteiros somente a nível de processo. Se eu tiver roteiros a nível de processo somente, eu não tenho como sequenciar os recursos a nível de operação. Então, eu só consigo sequenciar os recursos, determinados recursos, se eu tiver roteiro no nível daqueles recursos. E conseguimos até chegar em outros detalhes até mais específicos. Por exemplo, muitos roteiros já conseguem trazer folgas, tanto folgas mínimas. Então, eu tenho um produto que eu vou passar por uma cura, passou por uma pintura, algum processo com líquido que precisa secar, o roteiro traz, então, um tempo mínimo. Ele pode vir no roteiro, o que é já um nível legal de cadastro de roteiro dentro do sistema, como também vir numa tabela onde a gente recebe informação para saber que aquele produto não pode ser feito antes do tempo mínimo. E é o contrário também, né? Indústria de alimentos, a gente teve um case agora de manhã sobre indústria de alimentos, o tempo máximo. Eu não posso deixar o meu material parado ali no meio da fábrica, porque ele vai estragar. Eu vou perder aquele material, vai ser um custo grande na minha indústria. Então, partimos destes três principais tópicos para um sequenciamento. E a partir daí, vamos melhorando, então, o nosso nível de informação dentro do APS. Vindo, então, para a parte de materiais. Primeiro, cadastro de material, mestre de materiais. Quais são os atributos que eu tenho no meu produto, né? O que eu estou produzindo ali. Porque muitas vezes, dentro do roteiro, eu não consigo colocar, por exemplo, um setup. Quanto tempo eu levo para parar a minha máquina, limpar ela, trocar o meu ferramental. Então, atributos de produto bem cadastrados também trazem essa informação para a PS, que ele vai dizer que não, estou saindo de uma ordem para outra, vou parar por 30 minutos, por 2 horas. Isso vai aumentando o detalhamento do teu sequenciamento e até mesmo a tua aderência no sequenciamento depois, quando tu for fazer o previsto versus realizado. E também lista de materiais. Então, hoje também vou citar bastante os cases da manhã, porque eles trazem muito essa frente de dados. Quando falaram de análise de materiais, estou dizendo o seguinte, eu tenho várias ordens, mas eu realmente posso produzir elas? O meu material está em casa, eu tenho insumos para produzir, ou eu tenho só essa demanda que eu tenho que entregar, mas eu não sei se eu posso já colocar na máquina ou não. Como é que funciona essa dinâmica? É quando a gente entra, então, na lista técnica. Alguns que estão assistindo podem chamar também de ficha técnica ou Bill of Materials, tem vários nomes, mas nada mais é do que o consumo. O que eu uso e quanto eu uso para produzir a minha ordem. Qual é o meu insumo? É um insumo comprado? É um insumo que vem de uma outra operação que eu estou aguardando? É um insumo, talvez, que eu produza em outra unidade da minha empresa, mas que eu preciso considerar para produzir na minha ordem de produção no curto prazo. E para isso também preciso de fornecimento. Ou seja, eu preciso produzir. Eu tenho em casa? Se eu não tenho em casa, eu já comprei? E todo esse detalhamento, quem olhou de manhã o case também que foi falado de materiais, viu que, bom, eu preciso saber quando vai chegar. Se não sei quando vai chegar, eu preciso mostrar para a equipe responsável que eu tenho que comprar, porque eu tenho uma necessidade. Então, a APS também consegue trazer essa informação se os dados de lista técnica e de fornecimento estiverem cadastrados corretamente. E, por fim, aumentando mais ainda o detalhamento, que nem o Augusto comentou, o estado da arte ali que a gente fala da integração com o MES, é fazer o apontamento. Porque diariamente, quando você roda o APS, você pode fazer o quê? Já ler lá no MES o que eu estou produzindo. Eu já travo a minha máquina porque eu sei que eu estou com um produto rodando naquele momento. Eu não posso sequenciar nada diferente ali. Ou então, até mesmo em questão de analytics e de relatórios, entender que eu sequenciei ABC ontem, mas eu não fiz ABC ontem. Por que eu não fiz? Então, ele traz também essa visão de possibilidades de gestão. Os cenários trazem a escolha e os apontamentos trazem a análise do porquê eu consegui ou não atender aquilo que eu planejei. Falando um pouquinho também de pedidos, a gente consegue conectar as ordens aos pedidos, né? Então, eu estou lá com o meu pedido de venda, o meu cliente está esperando o meu produto, então eu conecto a minha ordem de produção ao meu pedido para dizer que não, eu consigo entregar o material daquele pedido no dia X, porque a minha ordem está sequenciada para este dia. Então, a gente vai aumentando o nosso nível de detalhamento dentro do sequenciamento, isso vai aumentando também com a maturidade da empresa que está utilizando a sistemática. Mas, Ariane, então, tem tanto dado aqui, o que eu preciso para o planning? Né? O que entra no planning? Entra tudo o que falamos aqui, tá? Todos esses dados que precisamos, com exceção de ordens de produção, porque o planning ele também pode gerar as ordens de produção. Mas nós entramos com 2 caras novos, que é o forecast e os históricos. Por quê? Porque eu preciso saber da minha previsão de demanda para gerar planos e eu preciso também do meu histórico para gerar os meus algoritmos.
tanto de controle de estoque, né, maturidade de estoque, evitar ponto de ruptura, lote médio, ponto de ressuprimento do estoque. E exatamente esses históricos vão trazer esses insights, esses insumos para o sistema planning gerar o plano mestre, que vai depois para o Center sequenciar as ordens. Outro tópico importante quando a gente fala de prontidão para APS é identificar quais processos estão diretamente vinculados ao APS e quais são necessários para que se consiga fazer uma implementação de um Advanced Planning and Scheduling. Começando pela base do topo, vou apresentar para vocês agora uma visão integrada de Supply Chain Management, do planejamento de cadeia de suprimentos. Essa visão integrada de manufatura e controle, essa estrutura em termos hierárquicos de processo, ela é consequência de um planejamento estratégico. Então, a partir do planejamento estratégico, se inicia esse processo. O planejamento estratégico gera saídas que servem de entrada para todo esse processo. Então, a partir desse planejamento estratégico, as áreas de marketing e o financeiro e operação definem o planejamento de vendas e operações, que é o S&OP. O S&OP tem tipicamente um horizonte de 18 a 36 meses. Esse o S&OP é o planejamento de vendas e operações que aparece no diagrama. E esse horizonte depende do tipo de indústria, do perfil da demanda, da estratégia e do ambiente de manufatura. Se é ETO, se é ATO, se é MTO ou MTS. Se essa indústria tem longos lead times, isso tanto de produtos produzidos internamente quanto lead times de fornecimento, por exemplo, se trabalha com matérias-primas importadas, tem longos lead times de fornecimento. Esse planejamento necessita um horizonte maior. A gente pode adotar mais que 18 meses, até 36 meses. Esse número é um balizador. Os time buckets, ou o período de tempo que se usa no S&OP, normalmente são meses. Então, eu faço um planejamento no horizonte de 36 meses, olhando mês a mês. A granularidade desse planejamento, nesse nível de planejamento de vendas e operações, é de famílias de produto. De família de produto acabado. E uma das saídas desse S&OP necessárias para o plano mestre é justamente um planejamento de demanda. No S&OP se recebe a previsão de demanda, caso o ambiente for um MTS, e uma das saídas é um planejamento de demanda irrestrito, ou seja, sem considerar restrições de capacidade. Até agora não é feita nenhuma análise de capacidade, é só dar uma resposta para a operação a partir do nosso planejamento estratégico. O que decidiu-se, o que devemos produzir mês a mês nos próximos 36 meses. E se considera esse plano restrito de capacidade. A partir então a gente tem um plano de produção, que esse é o plano mestre, é o AP do APS. O planejamento de produção, o plano mestre de produção, ele tem um horizonte tipicamente de entre 13 e 12 meses. Novamente, esse horizonte vai depender muito do tipo de indústria, dos tópicos que nós falamos anteriormente. O perfil da demanda, a estratégia, o tipo de indústria. Esse período de tempo que se usa no planejamento mestre é tipicamente semanal ou quinzenal. Então, e essa é uma relação direta. Se o meu horizonte é grande, provavelmente o meu período de tempo analisado vai ser grande também. A não ser que eu tenha lead times de produção curtos ou lead times de produção curtos e lead times de matéria-prima de fornecimento longos. Então, necessariamente eu vou fazer um planejamento, um S&OP longo, por exemplo, um planejamento mestre longo e um sequenciamento vou fazer com um horizonte mais curto. Esse plano mestre ele pode ser restrito ou infinito, ou ele pode ser um planejamento finito. No caso dos sistemas que a gente está apresentando aqui, tá? Quando é um planejamento finito, ele contém uma restrição de capacidade, então ele requer um plano de capacidade. Então é necessário fazer um plano de capacidade para ter um MPS restrito. E a partir disso, nessa etapa do planejamento de produção, além do plano mestre, se gera uma explosão dos materiais, que é a consequência do plano mestre, que é a consequência do MPS, que é o popular MRP.
Esse é o processo de explosão das necessidades dos materiais a partir do produto acabado. Então, o meu plano mestre de produção, eu vou gerar como saída o quanto que eu tenho que produzir de produto acabado por semana ou quinzenalmente. Esse produto acabado, eu vou fazer a explosão desses produtos através da minha lista de materiais para fazer o meu MRP. Um processo de planejamento de produção completo, ele vai fornecer como saída ordens de produção de produto intermediário e produto acabado, com data de entrega e com ordem de compra. Ou seja, eu vou além das minhas ordens de produção, gerar as minhas ordens, a minha necessidade de suprimento. Eu posso gerar só através de uma sistematização, eu posso gerar só a solicitação de compra ou posso gerar minha ordem de compra. Mas, processualmente falando, a saída final do processo é a ordem de compra. Depois do plano mestre de produção, a gente tem o AS, o Advanced Scheduling, ou seja, a programação fina da produção. Sequenciamento fino é no processo no qual as operações das ordens de produção geradas são sequenciadas nos recursos produtivos. Ou seja, eu vou gerar uma saída de o que produzir, a minha ordem de produção, meu objeto, a ordem de produção, o quanto produzir, que está incluso na minha ordem, quando eu devo produzir e onde produzir, que é o meu recurso produtivo. O horizonte aqui que a gente indica, que a gente trabalha geralmente com, pode ser o menor possível, pode ser de dias, pode ser horas, pode ser semanas, depende de vários fatores. Além dos fatores citados anteriormente, ele vai depender também do nível de maturidade da empresa. Se a empresa tem um alto nível de controle e aderência ao programado, é natural que se faça um horizonte de programação maior, porque se consegue planejar por mais tempo. Se a empresa tem um nível de controle baixo, nível de aderência baixo, não necessariamente o nível de controle baixo, mas a aderência ao programado é baixa, então se faz necessário uma reprogramação com um horizonte mais curto, podendo ela ser diária. A granularidade, ela é a mesma do plano mestre, só que agora ela é produto a produto, acabado intermediário, operação a operação. A gente vai considerar aqui a ordem de produção de produto acabado e de produto acabado, de produto intermediário e todas as suas operações. Depois de feito a programação final da produção, se tem a etapa de controle e execução. A etapa em que o plano é executado de fato, o plano é posto em prática, e no controle registra-se o que e onde foi produzido. Aqui entram também critérios de qualidade, que não vamos falar a respeito deles, porque a gente está falando de planejamento. Esse ciclo apresentado é um ciclo fechado, a frequência de atualização desse ciclo, o que dita ela é a frequência de atualização do controle da execução. A frequência de revisão de cada um desses processos varia de indústria para indústria e depende, de novo, dos fatores que a gente abordou anteriormente, mas também do nível de maturidade em processos e da agilidade que a fábrica tem. O MPS, os dois do meio, planejamento de produção e programação fina, o MPS e o AS, eles estão diretamente ligados e eles têm como adjacências. A programação fina tem como adjacência o controle de produção e a execução. E o planejamento de produção tem como adjacência o planejamento de vendas e operações. Então, para implementar um sistema APS, os requisitos mínimos que se tem que ter em processos adjacentes são que esses processos funcionem, que se tenha um processo de S&OP, que se tenha um controle e uma execução. Para o AS funcionar, necessariamente eu preciso ter um processo de planejamento mestre de produção. Então, ou se eu for um ambiente MTO, não necessariamente eu vou precisar de um processo de planejamento mestre. Eu posso gerar ordens contra pedido diretamente. Mas política de lote, se eu tiver alguma política mínima de estoque em um ambiente que flerta com o MTS, mas ainda é um MTO, eu vou precisar fazer um mínimo de planejamento e de definição de políticas de estoque. E esses processos adjacentes, eles não precisam estar sistematizados. O que a gente precisa para implementar um sistema APS é que esses processos funcionem mais do que estejam sistematizados. Mais importante que a sistematização é a funcionalidade. Não são necessários nenhum sistema avançado ou especializado, não são pré-requisitos.
Posso ter só um ERP, por exemplo, mas a digitalização mínima abordada no tópico de tecnologia, o ERP, mínimo o ERP, e a funcionalidade desses processos, ter esses processos adjacentes funcionando, é o mínimo que se precisa para se ter uma implementação de um APS bem sucedido. Acho que é bom até estar aqui, né? Sistematização e disciplina. Então, até quanto menor o meu nível de digitalização, maior tem que ser a minha disciplina. Nós falamos já de tecnologia, falamos de dados. Para que essa cadeia que está na tela de vocês aí funcione, os processos precisam ser rigorosamente seguidos, por mais simples que sejam. Desde o momento de criação lá de cadastro, de planejamento de venda do produto, criação do cadastro, planejamento, estoque ou ordem da minha produção. Então, por mais que talvez vocês não chamem de MPS, de outros processos que a gente está falando aqui na tela, a disciplina é muito importante. Os processos precisam ser bem definidos, os responsáveis por esses processos bem definidos, e o controle dele deve ser feito periodicamente, que nem Augusto comentou, em alguns com intervalos maiores, outros menores. Né? E é quando entramos no último tópico, então, que é o tópico de... Antes da gente passar para o tópico de pessoas, só chamar a atenção para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo que ainda não conhecem a ANEL, estão conhecendo a ANEL hoje. A ANEL trabalha hoje com sistemas que fazem os processos do nível de planejamento de produção e programação fino. Então, os que estão em amarelo na tela são os que a ANEL trabalha com. O Advanced Planning, que faz o plano mestre de produção, tem sistemas que fazem o Advanced Scheduling. Todo esse processo, incluindo o MRP, um plano de capacidade, um MPS restrito, uma programação congelada, um planejamento fino, isso tudo a ANEL implementa hoje. O que hoje a gente tem da fase de controle, nós estamos lançando um novo produto em parceria com a Evocom, uma empresa da Estônia, que fornece um sistema que trabalha nesse eixo de controle de produção, que é um sistema que mede OEE, que é o Evocom, apresentado no evento de hoje. Então, a gente vai passar a ter um flerte, uma perninha, na etapa de controle de produção. A gente tem, mas uma pergunta que pode surgir, mas vocês, NEL, vendem só uma parte do pacote? Nós, NEL, implementamos só uma parte do pacote, mas nós temos parceiros que fazem esses outros processos adjacentes e a gente geralmente trabalha em conjunto com eles para fornecer para os nossos clientes uma solução completa. Bom, partindo então para o último tópico, que é o tópico de pessoas, né? Acho que até é um dos tópicos um pouco mais complicados de lidar. Tecnologia, a gente consegue resolver processos, a gente consegue definir uma sistemática, dados a gente consegue cadastrar, mas pessoas. O que eu preciso quando eu falo de capital humano para a implantação de um APS? Tá? Então, eu vou passar por dois tópicos principais. Primeiro, qual é a recomendação que a gente fala sobre uma equipe, tá? Qual é a equipe estimada, como que a gente sugere que seja feita uma implantação de APS? E depois vamos falar também sobre um pouquinho de desafios culturais. Então, primeiro, né, qual que é a equipe de projeto hoje que a ANEL sugere que seja feita quando a gente fala de colocar um APS para rodar, tanto a P como a S? São esses 6 principais nomes, tá, que a gente fala. Primeiro, todo projeto ele tem que ter um patrocinador, alguns chamam também de sponsor, né, no inglês. Quem que é esse cara? Esse é o cara que participou de toda a movimentação, quando fala de contratar, de fazer um projeto, né, fazer uma contratação com uma consultoria de projeto APS, e ele vai responder por esse projeto. Ele vai responder pelas decisões estratégicas. Ele é a pessoa que vai ter contato direto com a alta gestão da empresa. Ou seja, a alta gestão quer saber, tá, e aí, como é que está o projeto? É o sponsor que vai estar fazendo esse meio de campo sobre como o projeto está funcionando, quais são os resultados que já estão sendo feitos, se vai ter, então, um bom retorno de investimento, porque se fala muito também em ROI, quando a gente está lá no processo de discussão, vamos ou não vamos colocar uma peça, a gente vai investir nisso agora ou não. Depois entra a pessoa do gerente de projeto, que é o gestor. É aquele que vai estar ali junto com o pessoal do projeto, garantir que o cronograma seja bem atendido, que o escopo esteja bem definido, que os recursos do projeto, ou seja, os capitais, tanto humanos como sistemáticos, estejam garantidos para que o projeto aconteça, e garantir que a equipe também esteja até mesmo engajada.
O gestor do projeto ele tem que garantir também esse engajamento da equipe, garantir que a equipe esteja motivada e atendendo os prazos que são colocados. A próxima pessoa é o usuário-chave, aquela pessoa que quando acabar o projeto, ela vai usar o APS. Mas por que que ela já está aqui? Por que que ela tem que participar do projeto? Porque o APS, ele envolve muito treinamento, tá, pessoal. O treinamento é a chave para usar qualquer sistema, qualquer tecnologia. Treinamento e acompanhamento. Então, o usuário ele vai participar dessa tomada, ele vai estar nas discussões, vai entender como as regras foram criadas, né, como é que a gente desenhou ali a sistemática do Ops Center, vai treinar para usar o Ops Center e vai homologar as regras do Ops Center. Ou seja, ele é fundamental em todas as etapas do processo, porque ele vai estar ali manipulando a ferramenta o tempo inteiro. Ah, mas, Helena, então eu não posso fazer um projeto e depois colocar um usuário? Pode. A gente também faz treinamento, a consultoria tem que fazer treinamento com qualquer usuário que entre antes, durante ou depois do projeto, mas um usuário que participa do projeto, ele tende a captar mais rápido as regras e se tornar uma pessoa também que propõe melhorias, quando a gente fala de aumentar a maturidade do APS no futuro. E alguns facilitadores. Primeiro, facilitador de TI. Então, a gente está falando do quê? O Ops Center ele vai puxar dados de algum lugar, primeiro ponto. Pode ser de tabelas ou pode ser de um ERP, dados de MES ou dados de qualquer outro sistema adjacente. Como que esses dados vão chegar para o APS? Precisamos de uma integração. Então, o facilitador da TI, ele vai cuidar das integrações, garantir que elas sejam feitas, seja por uma equipe da própria empresa, seja por uma equipe terceirizada contratada, e também a infra. Hoje, o Ops Center APS, ele funciona dentro de servidores, tá? Hoje, ele não atua na nuvem. Então, um servidor bom, o pessoal também falou sobre isso hoje de manhã, né? Um bom servidor, garantir que o servidor está funcionando nas melhores condições, que tenha um banco de dados, que a gente consiga colocar relatórios, sejam relatórios de reporting services, de BI, como que a gente vai fazer com que os dados cheguem e saiam da melhor forma e o sistema funcione sem problemas dentro do servidor. Um facilitador de PCP, que é aquela pessoa que sabe o que acontece no PCP, né? Quais são as regras que eu considero hoje e que eu tenho que saber e colocar nas heurísticas do meu sequenciamento para que a minha fábrica esteja corretamente sequenciada. Ah, é uma restrição de máquina, que uma máquina não roda um produto X ou Y, que eu tenho um setup a mais aqui e ali, que eu tenho que priorizar, por exemplo, meus clientes ABC, eu tenho uma política de olhar primeiro produtos e pedidos que faturam mais. Existem políticas definidas para cada indústria e o PCP sabe quais são essas heurísticas. E isso tem que chegar para a gente, para a consultoria, para quem estiver implantando a PS. Então, aquela pessoa que sabe como a programação e o projeto funcionam e trazem essa informação para a gente da melhor forma. E também o cara de engenharia, um facilitador de engenharia. Alguns chamam de engenharia, outros a pessoa dos cadastros, mas aquela pessoa que vai orientar as atividades de cadastro. No último case de hoje de manhã foi falado sobre isso, sobre todo o trabalho de ajustar cadastros, né? Falamos de dados agora há pouco também. Ou seja, aquela pessoa que sabe como funciona o cadastro, que ela sabe como a gente vai corrigir o processo de cadastro e garantir que as informações que chegam no Ops Center, elas estão condizentes. Eu realmente vou produzir naquela quantidade que está chegando para mim, eu realmente vou usar este atributo, este tamanho, esta limitação, esta temperatura. O cadastro está correto. E essa é a pessoa que vai responder por isso. Porque a pessoa do PCP não vai saber falar de cadastros muitas vezes. Ela planeja. Mas quem está lá cadastrando é a engenharia. A Helena há de concordar comigo. Se tivermos que elencar dois itens principais, eu diria que são os dados e as pessoas. É muito que isso baseado na nossa experiência como consultores e implementadores de sistemas APS, pela acurácia dos dados, os dados de planejamento, se ainda o planejamento não é feito sistematicamente, pode ser que esses dados estejam esquecidos ou não mantenidos da maneira correta. Só que quando se trata de uma implementação tecnológica, de uma ferramenta que vai usar de dados, é imprescindível que os dados estejam 100% fidedignos com a realidade. Caso contrário, a ferramenta não vai funcionar, não vai conseguir. Nada mais é a implementação de um sistema como esse é modelar uma realidade. E o que vai me contar sobre a realidade são os dados. Se eu não tiver dados me contando sobre uma realidade, me contando uma mentira, por exemplo, não vou conseguir expressar no meu modelo a realidade que eu tenho. Sobre as pessoas,
Tem até uma palestra conduzida pelo Nestro no próprio evento sobre a indústria 5.0. O termo 4.0 foi cunhado, se falava muito sobre automação e automatização de processos, quase que uma eliminação das pessoas do processo. Esse conceito se reformulou hoje na ciência que estuda a indústria, a engenharia industrial, e a necessidade de pessoas é cada vez mais latente, porque não vou dispensar o uso das pessoas, as pessoas vão continuar sendo super importantes e necessárias para o meu processo, mas as pessoas atreladas à tecnologia. A Helena vai trazer esse ponto, que é da mudança cultural, que acredito que é um dos mais importantes para principalmente uma transição, uma empresa que não tem nenhuma sistematização, não é acostumada a trabalhar com tecnologia, quando se faz uma virada de chave para passar a usar sistema, essa mudança cultural é um dos fatores que mais importa. E é preciso, então, ter pessoas do lado da empresa, dado que nós, consultoria, nós somos, como o termo diz, uma consultoria, a gente está prestando um serviço de consultoria. Mas quem vai usar o sistema é da empresa que compra, da fábrica, é a fábrica que compra, que constrói e que define como vai usar. Então, as tomadas de decisões ao longo do processo, elas são super importantes e é preciso que tenha pessoas que banquem essas tomadas de decisões e pensem estrategicamente do lado da empresa para que a implementação seja bem sucedida. Então, é preciso ter tanto pessoas qualificadas que conheçam muito do processo, desde os níveis mais gerenciais até os níveis de analistas, de execução, para que entenda todo esse fluxo de processo e todos participem da construção desse processo de sistematização e digitalização da indústria. Perfeito. E esse ponto da mudança cultural das pessoas é sempre importante trazer por quê. As pessoas dentro da indústria são, claro, são funcionários da empresa, mas a empresa ela precisa dessas pessoas para funcionar. Até mesmo a indústria mais automatizada, onde não tem operadores de máquina, precisa de pessoas em algum momento. Tem que dar esse start. E se essas pessoas não estão engajadas, principalmente quando a gente fala de sequenciamento, não vão aderir ao sequenciamento por algum tipo de restrição, por algum tipo de resistência, o projeto se torna muito mais dificultoso e até tende a correr riscos maiores de sucesso, exatamente, de não sucesso, na verdade, exatamente porque a gente não consegue levar o sequenciamento para o chão de fábrica. Por mais que seja a solução onde tem RP, APS, tanto AP como AS, com MES, com BI, as pessoas precisam engajar nesse projeto, precisam engajar nesses processos, precisam garantir que as informações estão corretas e que está tudo rodando como deveria, né? Então, entra a mudança cultural. Enquanto eu vou falando aqui, eu não sei se nós estamos agora com algum cliente nosso acompanhando online, eu sei que de manhã nós tínhamos, mas se tivermos e quiserem trazer também um pouquinho da experiência que vocês tiveram com essa parte de mudança cultural, seria bem legal para agregar na conversa. Mas o que acontece quando a gente fala de mudança cultural? Vamos lá, vamos começar por uma indústria, uma empresa de pequeno a médio porte. Muitas vezes são indústrias familiares. Ou seja, são indústrias que cresceram num âmbito onde todo mundo era conhecido, foram contratando pessoas, e as pessoas às vezes estão há 30, 40 anos na empresa. Muitas vezes não possuía nenhum sequenciamento. Às vezes só era colocada no ordem de produção, e os operadores do chão de fábrica escolhiam qual era a sequência. Não existiam APS, até mesmo o PCP não fazia essa escolha. Muitas empresas de médio a grande porte também fazem isso, só colocam qual é a lista do dia e deixam o chão de fábrica escolher a sequência. Ou então em outros setores, no setor de compras, tem pessoas que já estão há muito tempo, já têm o seu processo pessoal definido, e vai chegar então uma frente nova de mudança dizendo, não, o teu processo agora vai mudar, porque agora a gente vai fazer um processo assim, 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 para a construção de toda uma cadeia. É difícil para alguém que está acostumado com algo, ou que já que sabe que está entregando de uma boa, até mesmo de uma boa forma, muitas vezes até de uma consultoria, né? Quem são essas pessoas que estão vindo aqui colocar essa nova mudança? Então, exige todo um trabalho de mudança cultural e de atenção a essas pessoas, porque elas são fundamentais para o processo. Elas precisam vir para o lado da mudança da digitalização. Então, trouxe aqui alguns tópicos importantes quando a gente fala de mudança cultural. 5 passos, eu diria assim, da questão da mudança. Primeiro, compreender a cultura existente. Qual é a cultura que eu tenho hoje? Como que está
a minha fábrica, como é que estão os meus funcionários, como é que está a minha equipe de PCP, até mesmo. Como é que as pessoas estão pensando, quais são as crenças, quais são os comportamentos que eles possuem, quais são os comportamentos que agregam no meu projeto APS e quais são os comportamentos nocivos ao meu projeto. Então, primeiro é a autoavaliação. Muitas vezes isso já é feito quando o pessoal contrata um projeto, a gente já chega e já conversa com a galera e fala, não, a gente sabe que o pessoal se comporta assim, assim, assim. Então, estudem a sua cultura, entendam como as pessoas se comportam dentro da sua unidade. Depois, comunicação e conscientização. Muita comunicação. O APS ele tende também a trazer uma ideia que assusta muitas pessoas de que a APS rodando é igual a pessoas sendo demitidas. O que não é uma verdade. O APS ele vem para trazer análise, possibilidade de gestão e aumentar, potencializar o rendimento das áreas. Ou seja, de novo, uma indústria não funciona sem pessoas. Então, a APS ele vem para auxiliar essas pessoas, para garantir que essas pessoas consigam extrair o máximo possível do trabalho delas. Conscientizar isso, treinamentos sobre como a APS funciona, para que ele vai ser usado, informação, materiais de comunicação, que mostrem como a APS vai ajudar a vida delas, é fundamental. Eu tenho uma experiência que eu tive em um dos projetos, que um cliente falou assim, eu não enxergo a minha necessidade. E ele não queria o APS, não enxerga a minha necessidade. Quando a gente mostrou que a gente teria uma visão da necessidade, não, mas é isso que eu preciso. Com uma simples conversa, já fomos trazendo a pessoa para o lado do projeto, ou seja, mostre como isso vai auxiliar na vida daquela pessoa, no dia a dia daquela pessoa. A gente sabe que a indústria não funciona às mil maravilhas, sempre parece que está pegando fogo aqui, uma correria ali, e um escape, um respiro, conseguir analisar e não só apagar incêndio, como a gente fala, é uma melhoria fundamental do trabalho do pessoal. Envolver e capacitar. Tá? Envolvam as pessoas no projeto. Nós temos facilitadores dentro do projeto, sim, mas durante uma homologação, por exemplo, por que não envolver o líder do setor, trazer o supervisor com o líder do processo, para que o pessoal do chão de fábrica também diga qual é a necessidade, se está atendendo ou não. Muitas vezes, por mais consciente que o PCP seja, existem alguns problemas que tu só vê lá no chão de fábrica, e que às vezes a comunicação não aconteceu da melhor forma. Então, também deixar o pessoal opinar, ver o sequenciamento, participar do processo, traz eles para o nosso lado, traz eles para o lado da digitalização. E eles já começam a trazer ideias também, melhorando todo o processo ali de sequenciamento. Liderança. As lideranças, elas são exemplos. Então, assim como eu falei do sponsor, que ele é responsável por fazer a comunicação com a diretoria, os líderes dos setores são a comunicação do projeto com o chão de fábrica, ou com os outros setores de cadastro, tanto comercial, qualidade, P&D, todo mundo vai estar nesse universo, nesse ecossistema do APS, porque tudo alimenta o sequenciamento. Então, toda a liderança tem esse comportamento de compromisso com a mudança cultural, compromisso com a digitalização. E reconhecimento. Se as pessoas estão ali mudando todo o conceito delas, estão mudando todo o dia a dia delas, estão se esforçando para fazer com que o projeto funcione, reconhecimento. Até mesmo, às vezes, um feedback curto, um parabéns, um reconhecer aquela importância daquela pessoa, já sustenta a mudança ao longo do tempo. Por quê? Bom, conseguimos colocar o APS. O que é agora? A tecnologia não para ali. Já estamos na indústria 5.0. Existem outros processos de digitalização. Se a pessoa não está engajada, se ela não é reconhecida, se ela não consegue trazer coisas novas, a gente tende também a ter uma perda no futuro. Então, reconhecer o trabalho e a importância dessas pessoas durante o processo de digitalização da empresa. Então, fazendo um resumão do que a gente falou até agora aqui, temos 4 elementos-chave. Então, tecnologia, dados, processos e pessoas. Resumindo um pouquinho cada um deles. De tecnologia, quais os requisitos mínimos tecnológicos para a implantação da APS? Então, resumindo, sistematização e digitalização de tópicos principais, como gestão da demanda, estrutura de produto, roteiros e recursos produtivos. Para o AS, para Advanced Scaling, é necessário um registro em sistema das ordens de produção, mesmo que elas sejam geradas de forma manual. Para a questão de dados, então, o que eu preciso de dados, né? O Ops Center é um sistema. Eu preciso dizer para o sistema em dados como minha fábrica funciona. Então, vou chamar de nível básico, intermediário e avançado, mas no básico, então, ordens, recursos e roteiros, como a gente comentou. Intermediário, dados de materiais, para trazer a visão de fornecimento. E avançado, apontamentos, integração com sistemas auxiliares, pedidos de venda, etc.
Na questão de processos, os processos adjacentes diretamente vinculados ao planejamento e sequenciamento da produção, o S&OP, com o planejamento e a gestão da demanda, o MPS, o sequenciamento fino da produção, se retroalimentam. Então, se eu tiver um, eu vou precisar ter o outro. Não necessariamente eu preciso ter o sequenciamento para implementar o plano mestre, mas eu vou precisar ter o controle e a execução que alimenta pelo menos o plano mestre. E a questão de pessoas, então, né? Quais são os principais papéis e desafios? Bom, primeiramente, uma equipe de projeto bem definida é fundamental para a implementação de uma solução. Tá? E para o sucesso do projeto, após a implementação, a atuação de todos na mudança cultural é essencial. Tá? A gente não escapa realmente de atuar com as pessoas. Muito a gente também, como consultoria, vai atuando nesses detalhes com vocês, né? Dando ideias, trazendo reuniões, trazendo debates. Mas esse comportamento, além das reuniões com consultoria, é fundamental. Bom, a princípio é isso. Trouxemos aqui um resumo, né? Claro, de novo, é um grande resumo de como os sistemas funcionam, quais são as informações necessárias, mas colocamos aqui os nossos contatos também, para caso alguém tenha dúvidas, quer trocar uma ideia mais a fundo, estamos disponíveis. Gostamos e queremos conversar com vocês, né? Então, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso que trouxemos aqui, é bem importante. E não sei se temos perguntas? Temos perguntas. É possível fazer a integração do APS com qualquer sistema ERP? Vocês têm experiência com quais? Bom, nós temos experiência com vários, na verdade. É possível sim. Um ponto bem importante, acho que a gente pode trazer, é que hoje o App Center APS ele funciona no banco de dados em SQL, pessoal. Então, na verdade, se nós conseguirmos linkar o banco de dados do RP, seja um RP que está em Oracle, seja um RP que está com dados na nuvem, por API, por Linked Server, por Web Services, a gente consegue sim, tá? Nós temos já experiência com alguns, hoje de manhã foi citado ali o SAP como um deles, mas o resumo da Opera é, se a gente consegue trazer a informação para o SQL, seja, de novo, por API, Web Services ou Linked Server, a gente consegue ter a comunicação com o RP. Alguns casos específicos, a gente tem alguns casos bem específicos que não foi feita essa integração a nível de banco, a gente também consegue trabalhar com RPs que exportam dados para CSV e nós lemos o CSV, tá? Recomendamos a integração direta, porque também a atualização é mais rápida, né? Se tiver alterou um cadastro no RP, já quer trazer para o próprio Center, é bem mais rápido, mas seria uma última saída falando em integração com o sistema de RP. Outra pergunta, é possível, com o amadurecimento da solução, ter uma programação 100% autônoma? A ANEL é a pioneira, é o primeiro caso de programação autônoma no Brasil ou na América Latina. Acho que na América Latina. E eu vou dar uma visão mais cética, mas respondendo a pergunta resumidamente, sim, é possível ter uma programação autônoma, mas é sempre importante ter interferência de alguém. Por quê? Há eventos ou circunstâncias que não podem não ser registradas nas ferramentas, o controle pode não ser 100% eficaz. Então, se eu não tiver, só vai ser possível uma programação 100% acurada e autônoma se o controle for 100% eficaz. Então, respondendo de maneira resumida, sim, é possível uma programação 100% autônoma. Até um dos cases que foi apresentado hoje possui programação autônoma. Não me recordo se é 100%, mas possui programação autônoma. Um case do ano passado também, a gente tem a questão ali da Grandene, que apresentou no passado, até está lá no site do evento do ano passado, o case apresentado. Eles possuem um autônomo, uma dinâmica um pouco diferente. Lá ela roda, se eu não me engano, hora a hora para atualizar os relatórios de acompanhamento. Então, o Autônomos, ele é um benefício, realmente ele pode rodar, que nem o case de hoje de manhã, às 5 da manhã tudo começa a acontecer, quando eles chegam ali para sequenciar, 70% do sequenciamento já está feito, eles vão só ali na parte de costuras, e a Grandene na parte de relatórios, que eles falaram no passado, mas para isso tem que existir pelo menos um acompanhamento, tá? Que nem o Augusto comentou, os cadastros estão certos, já chegamos numa maturidade onde a gente confia na informação que está chegando no nosso centro, o nosso processo está bem definido, está tudo certinho. Agora, ok, podemos rodar o Autônomos,
mas vamos controlar, seja por dashboard, seja pela exportação de novo para o ERP, o controle precisa acontecer, tá? Mas ele acontece, ele funciona, e ele roda bem legal, temos vários, já temos alguns outros clientes também que estão usando, mas citar esses dois que já apareceram também em cases do Summit, que vocês podem acompanhar depois a reprise da apresentação. Outra pergunta. A indústria onde eu trabalho tem muitas restrições e exceções. É possível adaptar o APS OpCenter para essa realidade? Um ponto legal que a gente não comentou aqui é que, além das informações que a gente comentou sobre ordens, materiais, existe também um controle de calendários dentro do AppCenter, tá? Que são exceções de liberação de turno, manutenções, horas extras, feriados. Também existe o controle de recursos secundários, que nós chamamos, que são ou ferramentas ou pessoas. Então, eu tenho um setor onde eu não tenho ferramentas suficientes para rodar todas as minhas máquinas, eu posso controlar. Eu não tenho pessoas suficientes, eu tenho variação das pessoas durante o meu dia, eu consigo controlar também. E até mesmo restrições de data, tá? Então, eu tenho algum material, alguma ferramenta que está para chegar, a gente consegue também limitar o sequenciamento das datas deste material ou ferramenta que está chegando. Então, sim, nós conseguimos trazer esse tipo de restrição dentro da modelagem. Eu diria que, em primeira análise, tá, eu vou aproveitar o gancho da outra pergunta. Quais são os principais recursos e funcionalidades do APS OpCenter que diferenciam de outras soluções de planejamento avançado? Os módulos típicos de planejamento avançado, tanto de MPS quanto sequenciamento fino da produção, que existem em módulos de ERP tradicionais, ou os antigos MRP2 ou um MPS clássico, eles consideram capacidade infinita, são planos de capacidade restrita. Além de considerar a capacidade restrita para recursos produtivos, que são os agentes de transformação da ordem de produção, é possível inserir mais níveis de restrição, que é o que a gente intitula no OpCenter APS como restrição secundária. E aí esses níveis de restrição podem chegar a energia elétrica, a pessoas, a ferramentais, pode chegar no nível mais granular possível, desde que haja um cadastro e dados sobre essa restrição. No limite, a gente consegue usar essas restrições como balizador de planejamento de capacidade para o MPS e para o sequenciamento de produção. Eu acredito que nós estamos chegando no limite do nosso horário, né? Encerramos? Temos mais alguma? Sim, sem mais perguntas. Então, pessoal, nós já vamos parar por aqui, porque nós temos, em 3 minutinhos, vocês vão voltar com a programação lá da sala principal do evento. Então, novamente, se quiserem conversar com a gente, podem entrar em contato. O contato da NEL está aparecendo na tela constantemente durante a transmissão. E se tiverem qualquer outra dúvida, podem entrar em contato tanto comigo como com a Augusto, que nós conversamos com vocês, trocamos uma ideia. Mas nos vemos numa próxima. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.